Bom, e quem falou hoje sobre esse problema foi o presidente Jair Bolsonaro. Ele voltou a comentar sobre o sistema eleitoral brasileiro. Em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente defendeu o voto impresso e contou que não dormiu nessa noite. Ele questionou a confiabilidade das urnas eletrônicas. Questionado sobre o assunto, o mandatário afirmou que o país tem que ter um sistema de apuração que não deixe dúvidas, que seja confiável e rápido e não deixe margem para suposições. Concorda, Fiuza, com a avaliação do presidente Bolsonaro? É isso que nós vínhamos falando, né? O Zé fez aí o quadro completo, deu a aula sobre o assunto. É um sistema complexo, não adianta querer inventar roda. O que é preciso são mais salvaguardas, né? Então, de fato, isso, quer dizer, o voto eletrônico, ele precisaria ser lastreado, né? Por comprovações, por maneiras de aferição, né? Porque realmente a sofisticação da fraude também vai crescendo, né? Vai evoluindo. E você pode ter, no final das contas, realmente, num sistema totalmente eletrônico, se a blindagem, né? se a proteção não for suficiente, você pode ter invasões para alterações dramáticas do resultado. Não estou dizendo que tenha sido esse o caso nessa eleição, né? Mas, então, a combinação, talvez, do sistema eletrônico, né, com formas de aferição impressa ou documentada ou fotográfica, né, isso tem que ser, é um sistema muito complexo, e a gente tem que observar. Eu acho que o presidente está trazendo aí as suas dúvidas, porque ele, como político, em geral, e na eleição, né, que o levou à presidência da República, ele esteve aí, em relação, pelo menos, às projeções que se faziam, né, ele estava sempre fora do páreo, digamos assim, né? Então havia, no entender dele, de muita gente, um sistema que parecia não admiti-lo como eleito, né? Depois de eleito, também continuou sendo questionado por um sistema que parecia não aceitar isso. Então, para quebrar, Vitor, esse tipo de desconfiança, que é impossível você lidar com a democracia dessa maneira, você tem que reconhecer que é altamente complexo o sistema. Então, a tragédia que se passa nos Estados Unidos nesse momento, por exemplo, não que não tenha havido antes, né? Há 20 anos atrás teve um grande problema, resumido a um estado na época, mas que causou ali uma dúvida muito grande, um período longo de incerteza sobre quem era o presidente. Mas ali é um sistema mais rudimentar. E qual é a base desse sistema? É a boa-fé, né? É a boa-fé. E qualquer sistema que perca o mínimo de boa-fé, aí ele fica praticamente impossível você chegar à perfeição, né? Tem que ter o mínimo de boa-fé de quem opera, né? Mas, de fato, eu acho que está na hora, está mais do que na hora, de você criar, isso sim vale investimento, né? Quer dizer, você criar realmente um sistema de salvaguarda, de aferição. Tem que ser tudo tabulável e tem que ser tudo demonstrável. Tudo bem, a eleição se dá eletronicamente, é ágil, é moderno, né? Mas você tem o lastro da tabulação, você tem o lastro da demonstração, dos boletins. Não tem problema nenhum, é investimento em recursos, em mão de obra, e você, a partir do resultado, você parte para a aferição, para a recontagem, se for o caso, e aí você afasta esse fantasma que não pode, com o qual nenhuma democracia pode conviver, que é o fantasma de fraude eleitoral, porque aí você quebra as pernas da democracia. Diga, Zé. Lá em Barbacena, quando eu estudei em Barbacena, eu tinha um professor que chamava Wilke Borato, ele era professor de física, e ele tinha um mantra, né? Ele era engenheiro, calculista, e dizia o seguinte: mediu, errou. E aí ele repetia: mediu, errou. Eu pego alguns mantras, me lembro sempre desse, e digo o seguinte: eleições, tentativa de fraude. Sempre haverá tentativa de fraude, qualquer que seja o tipo de eleição ou o método utilizado para aferir o resultado das urnas. Estamos falando em qualquer tipo de eleição, mesmo, até para representante de sala de aula, né? Diretor de escola, enfim, qualquer tipo de eleição. E, inclusive, mais ainda, a eleição de políticos, né? Aí sempre tem a tentativa de fraude.
Eu me lembro de uma fraude descoberta lá na minha cidade, de um sujeito que adaptou uma ponta de uma caneta dentro da unha, colada dentro da unha. Aí ele pegava o voto em branco quando era depositada a cédula, a cédula era depositada em branco, ele vinha, segurava a cédula e com o dedinho ele já marcava um X ali de qualquer jeito num quadradinho, pronto, estava votado, né? Então sempre tem tentativa de fraude. E não se iludam, existe um exército, e de um lado, de outro, um exército de bandidos tentando fraudar a vontade popular. Isto existiu e sempre existirá. Então, o que o presidente Jair Bolsonaro fala, e ele fala de uma posição superior, ele foi eleito por esse método que está aí, né? É como se ele dissesse, esse método que me elegeu não é sério, não vale. E ele chegou a dizer que tinha comprovação de que houve fraudes mesmo na eleição que o elegeu. Então, colocado isso, existe eleição, existe tentativa de fraude, existe fraude, isso não é possível não ter. Agora, de todos os métodos que eu já acompanhei, que eu pude ver, o da urna eletrônica, ele é o mais próximo da perfeição. O que eu volto a insistir aqui é cobrar aqui os partidos políticos devem acompanhar, devem contratar técnicos para ver, inclusive, a fotografia, a posição da fotografia, tudo isso interfere. O partido que mais chegou próximo disso foi o PSDB. O deputado Carlos Sampaio, que era o diretor jurídico da campanha do PSDB à presidência da República, me mostrou com detalhes de como o partido fez uma devassa nas urnas eletrônicas. Contratou experientes técnicos estrangeiros, o TSE permitiu, eles vieram para cá, para o TSE, analisaram tudo e chegaram à conclusão de que se trata de algo inauditável. E em gestão, qualquer administrador diz o seguinte: o que é inauditável não é confiável. Então é isso que passa. Então o presidente desconfia desse voto, só que eu acho muito difícil outro método mais seguro ou menos sujeito a fraudes do que este. O que é preciso é ficar em cima, porque mais cedo ou mais tarde alguém vai descobrir uma maneira de enxertar essas urnas. Elas não são ligadas à internet, portanto é muito difícil, mas nada é impossível para quem fica com o pensamento fixo, né?